Eu estava lendo há pouco sobre a Índia. E eu fiquei impressionado com algumas coisas. Bom, primeiro a gente sabe, a Índia agora em novembro deve passar a China e virar o maior país do mundo em população. Que é um dado importante. Redesenha, de certa maneira, vai redesenhando um pouco o poder na região, não, claro, entre a Índia e a China, mas aumentando o poder da Índia também, um mercado interno maior e tal. Mas o volume de investimentos em infraestrutura que eles estão fazendo lá é um negócio inacreditável. Você pega Mumbai, que é a segunda maior cidade do país, centro financeiro da Índia, eles estão redesenhando a cidade. É ponte, metrô, aeroporto, prédio para todo lado. É um mega canteiro de obra. Hoje é o maior canteiro de obra do mundo. Olha que coisa louca. A Índia deve crescer esse ano 8%, Débora. 8%. Aí você ficando ali na Ásia, você vai ali, Bangladesh. O Bangladesh já foi sinônimo de miséria, né? Você fala assim, Bangladesh, pô, isso aqui é Bangladesh. Você queria falar de miséria, você falava Bangladesh. Bangladesh há 20 anos, a miséria lá era a metade do país, era miserável, 20 anos. Hoje, 15% do país enfrenta a miséria. Não é que ficou rico, mas 15%. De 1990 para cá, a renda per capita de Bangladesh multiplicou por 7, Débora. É maior que a da Índia. Então tem alguma coisa acontecendo ali. Os caras estão fazendo lição de casa. Tem muito chão pela frente, mas eles estão olhando para aquilo que eles têm que fazer e eles estão fazendo. A Índia está olhando para aquilo que tem que fazer e está fazendo. Aí a gente puxa pela memória e lembra desse movimento que começou com o Japão lá na Ásia. Lá atrás, enfrentando a indústria automobilística americana, o Japão. Um grande salto, grandes histórias. Depois a gente lembra de Coreia, né? Aí a gente lembra de China. Aí você vai ver novidade no Vietnã. Aí você olha para Irlanda, que já foi o mais pobre, né? O país mais pobre do mundo rico, a Irlanda. E aí virou um dos países que mais cresce na Europa. E fez isso com base em educação. O outro está fazendo em treinamento, o outro está fazendo investimento em tecnologia, o outro está fazendo infraestrutura. E a pergunta que ao ler sobre a Índia, e lembrando dessas coisas, e ouvindo essas coisas, e lendo essas coisas, você fala assim, bom, legal. A gente fica discutindo o exemplo da Coreia, a gente fica discutindo o exemplo da China, se a gente puxar pela memória, discute o exemplo japonês, o exemplo indiano, o exemplo irlandês, Bangladesh. Vai ter alguém que vai dizer, mas isso aqui não é um bom exemplo, porque não está tão bom assim, mas são exemplos de coisas que estão acontecendo. Então a gente fica olhando para fora e procurando no mundo exemplos bacanas de desenvolvimento. E tem vários. Agora, quando é que vai chegar o dia, Débora Alfano, em que nestes países todos eles vão discutir o exemplo brasileiro? Foi isso que me acendeu hoje. Sabe quando eu estava lendo sobre a Índia? Pô, por que eu estou lendo sobre a Índia? Por que é Mumbai? Por que eu não estou lendo sobre Belo Horizonte? Sabe? Por que eu não estou lendo sobre Recife? Por que eu não estou lendo sobre Campo Grande? Porto Alegre? Rio de Janeiro? Olha só o que foi notícia no Rio de Janeiro essa semana. Por que nós não estamos anunciando o maior pacote de transformação, infraestrutura, cidade inteligente, seja lá o que for, em João Pessoa, em Salvador, em São Paulo, Curitiba, sabe? Florianópolis. Por quê? Manaus. Por que a gente não está falando assim, olha que pacote transformacional que está redesenhando o turismo ecológico no Pantanal, na Amazônia?
Exemplo para o mundo. Tailândia olhou para cá e mandou uma missão internacional para ver o que estão fazendo no Brasil. Estão impressionados com o que estão fazendo no Brasil. A França mandou uma missão, quer saber como é assim, pô? Já não dá mais para viver só com Louvre, só com Versalhes, Torre Eiffel. Eles estão olhando para o Brasil e eu falei, caramba, o que o Brasil está fazendo? Tá bom, alguém vai dizer, não dá para comparar a França com o Brasil, porque eles vivem do passado, a gente não tem um passado como o deles para convencer o mundo a se interessar para vir para cá. Tá bom, mas turismo de aventura, turismo selvagem, turismo, as praias mais espetaculares. Eu não estou querendo dizer que a nossa solução é só o turismo, mas cadê o mundo discutindo o Brasil, sabe? A gente olha para esses países e vê o que eles estão fazendo de certo, né? Mas a gente está discutindo o que a gente não está fazendo de certo na comparação com o que eles estão fazendo de certo, ou ao contrário, o que a gente está fazendo de errado que eles não estão fazendo. Claro que tem diferença cultural, claro que não dá para importar a realidade, eu não quero importar a realidade chinesa, né? A realidade vietnamita, a realidade... Não é isso, não faz sentido, né? Tem as diferenças culturais, mas tem muita coisa que a gente chama de diferença cultural que no fundo é confortável para esconder mania, maus hábitos, desrespeito, né? Ou a gente acha que emenda secreta é cultural? Como cultural? É sem vergonhice. O cara pega o dinheiro e manda pro curral dele e a gente chama isso de cultural? É pro curral, mas cultural não é. Pega a qualidade do debate nessa eleição, pega o discurso do Lula, pega o discurso do Bolsonaro. O que eles estão propondo para fazer em educação, por exemplo? Olha, Lula, Bolsonaro, o que vocês acham do que fizeram Coreia e Irlanda? Qual é a opinião de vocês sobre o modelo coreano? Tem algo que a gente possa usar? Há 50 anos o Brasil tinha o dobro do PIB da Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Sul tem 5 vezes o nosso PIB, per capita, né? Per capita. A gente tinha o dobro há 50 anos, hoje eles têm 5 vezes o nosso. O que aconteceu? Vocês têm alguma opinião? É só porque eles são coreanos? Então é porque eles são coreanos. Então tudo bem. Agora tem coreano que saiu da Coreia do Sul e veio para cá. E está aqui no Brasil, porque lá a vida não era fácil, veio para cá para fazer a vida aqui no Brasil. E fez, viu? E fez. Tem um lado de resiliência, tem um lado de um povo que não tem tantos direitos quanto a gente tem aqui, o que é ruim para eles. O que é ruim para eles, mas tem coisas para copiar. Não acho admirável imaginar que crianças de 10 anos trabalham. Não acho admirável esse exagero que a gente vê em todos, na Ásia, que aqui não tem. Eu não acho admirável, não quero copiar. Mas será que a gente também não está no outro extremo? Né? Eu falei de Lula e Bolsonaro, ainda Lula e Bolsonaro. Legal, opinião de vocês sobre o modelo irlandês, o modelo coreano. Energia. O que vocês propõem de investimento em energia? Porque sem energia não tem crescimento. A China só pensa nisso. Se você pegar todas as plantas de energia eólica do mundo, a China tem mais. Se você pegar todas as plantas de placas de energia solar do mundo, a China tem mais. A gente tem feito investimento? Tem, vai ter um monte de exemplo, mas tem que fazer mais. E investimento em energia não é algo que um governante pode dizer, farei em 2023. Não é assim, são ciclos longos. Se a gente não mudar o nível da discussão e ficar na coisa da guerrinha, a gente nunca vai iniciar um projeto de longo curso, porque esses projetos são projetos de 5 anos, 10 anos. Por projeto, né? Mas tem que fazer parte de um programa de investimentos de 30, 40, 50 anos. E ser seguido, porque
Se cada um que entra troca o que o outro fez e esculhamba o que o outro fez, em vez de manter e tocar, vai ficar a gente citando o exemplo coreano, o exemplo chinês, o exemplo indiano, o exemplo de Bangladesh, o exemplo irlandês, e o exemplo brasileiro não vem. Ah, mas nós chamamos milagre econômico. Para, né? Para. Milagre. Não é milagre nenhum. Não é milagre nenhum. A gente quebrou o Estado, arrebentou o Estado, endividou o Estado, apodreceu o Estado, financiou um monte de obra com endividamento sem precedentes, e daí matou os anos 80 e os 90 por causa do milagre econômico. Para. Ah, mas aí a gente sofreu choque de petróleo. Sim, mas também estamos sofrendo choque de petróleo. A gente tem que saber o que a gente vai fazer com o petróleo, sem o petróleo, com energia elétrica, com educação, com saúde. Não dá para pensar que o mundo vai ser redondinho. O Lula pegou um período no começo do governo dele, o mundo estava redondinho, pró-Brasil. Mas será que o mundo agora está anti-Brasil? Será que a gente está numa fase em que o mundo está anti-Brasil? Acho que não. Acho que não. Ao contrário, eu acho que o mundo espera do Brasil que o Brasil mostre suas credenciais. O potencial brasileiro é espetacular. Agora, sem treinar mão de obra, sem fazer um trabalho na área da educação importante, sem fazer um pacote de transformação, que daí vem o Ministério Público, problema de licenciamento ambiental, tem todas aquelas confusões que a gente conhece. Existe passarinho voando em todos os países do mundo, existem fósseis em todos os países do mundo, existem culturas ancestrais em todos os países do mundo. Então, cada país enfrenta os seus desafios. Agora, aqui tudo para. Aqui tudo para. Agora, você a 300, 400, 500 quilômetros de uma reserva indígena não pode fazer um trabalho, porque a 500 quilômetros vem o Ministério Público e diz que ali vai interferir na vida dos indígenas. Será que vai? Não sei. Se o Brasil não parar para olhar essas coisas, nós nunca vamos ter um modelo de desenvolvimento. Eu não estou falando pegar e esburacar a reserva indígena, esburacar a reserva florestal, esburacar a área de proteção ambiental. Para. Agora, cadê a área de proteção humana? A área de proteção humana são 217 milhões de brasileiros. A gente precisa ter essa área de proteção. Essa área de proteção não pode ficar, como eu disse ontem, à base de pagamento do auxílio emergencial. É isso que nós vamos fazer para os brasileiros? Então, os indígenas vivendo na miséria, os não indígenas vivendo na miséria, portanto, a gente está preservando o quê? Preservando o quê? É uma grande discussão para a gente fazer aqui. Eu acho que a gente tem que aprofundar esse debate. E ele não acontece só na floresta. É na nossa floresta de pedra aqui, na nossa selva de pedra também, das grandes cidades. Olha o que a gente está fazendo com as grandes cidades. Elas estão ficando inóspitas. E como é que a gente vai produzir progresso assim? Faltando segurança, faltando saúde, faltando educação, faltando ciência e tecnologia. Fica muito difícil. Então, a pergunta que eu queria deixar para essa sexta-feira, e a gente vai voltar a esse assunto outras vezes, se pode Bangladesh ser notícia no mundo, país que era miserável, se a Índia, que tem dificuldades incríveis, religiosas, altamente complexas, um sistema de casta, uma população brutal de miserável, eles têm mais telefone celular do que vaso sanitário. Falta saneamento, falta tudo. Nós também temos um desafio de saneamento, mas a Índia é uma coisa espetacular. Então, se eles conseguem, não é possível que a gente, organizado, que é democrático, a gente já fez muito avanço político, muito avanço político. A gente chegou num grau de organização política incrível. Agora, o manejo disso é muito ruim e a consequência econômica lamentável. O nosso crescimento esse ano vai ser 2%. Né? Então, a gente tem que correr atrás. Não dá para a gente ficar na sorte e não dá para ficar torcendo também, sabe? Nossa, se ganhar o fulano, aí o Brasil vai ser não sei o quê. Se ganhar o Beltrano,
Não pode ser assim. A gente tem que ter uma posição institucional, uma posição de Estado, para a gente saber que certas políticas são políticas públicas, né? Não políticas de candidatos. E é isso que a gente tem que... eu queria deixar fruto dessa minha reflexão aqui, que eu compartilho com você. Que é, puxa vida, tem tanto país que é menos abençoado do que o nosso, que a natureza não foi tão generosa, que as relações entre na população não são tão cordiais. Não estou dizendo que a gente vive uma relação cordial, mas brigas, pega a Irlanda, pega, né, a Índia, desafios complexos, Bangladesh. E como é que esses caras estão dando um show e a gente não? Então vamos para o nosso show, o Show Brasil.